Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco. Eu vou resolver aqui o exemplo que está na apostila sobre ponto de equilíbrio, né? Eu vou procurar resolver ele, né, inteirinho, seguindo lá o passo a passo que está na apostila para você conseguir entender como é que funciona, né? Como é que se calcula isso, e para você ter mais uma ferramenta em mãos, além da apostila, que apesar de estar bem explicadinho lá na apostila, você também tem esse vídeo aqui que vai te ajudar a estar entendendo melhor como que se resolve um exercício completo para calcular o ponto de equilíbrio e depois apurar o resultado do exercício pelo sistema de custeio variável direto e conferir se os resultados estão corretos, ok? Bom, então eu estou aqui na apostila na página 3, né? O exemplo ele começa na página 3 aqui. Então eu tenho o enunciado aqui, ó. A empresa Delta, que comercializa os componentes de borracha para indústrias automobilísticas, incorreu nos seguintes custos e despesas durante o mês de março de 2011. Aí eu tenho aqui mão de obra, 40 mil, materiais indiretos 3 mil, seguro galpão fábrica 8 mil, ações de marketing 3 mil, matéria-prima 50 mil, depreciação das máquinas 400, salário do pessoal administrativo 25 mil, comissões de venda 9 mil reais. Então, sabendo que esta empresa está enquadrada no sistema de tributação do Simples Nacional e que sua alíquota de imposto é 11,61% com base no seu faturamento, calcule o preço de venda unitário desse produto, sabendo que a empresa produziu 2.000 unidades e deseja obter um lucro de 25%. Em seguida, calcule o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro e apure o sistema pelo sistema de custeio variável direto, conferindo se todos os resultados estão corretos, né? Estão encontrando aí o ponto de equilíbrio desejado. Então, primeiro passo é calcular o markup. Então, vamos lá. Joguei tudo aqui já no Excel para facilitar, ok? E você conseguir ter uma visão mais abrangente, né? Aproveitando também todo o ferramental do Excel, ok? Acredito eu que fica melhor, né? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu tirar esse zoom aqui que fica melhor. Eu acho que dá para enxergar bem. Então coloquei a tabelinha aqui para vocês, né, com todos os gastos que já estava lá na apostila, né, tudo certinho. E aí eu vou fazer o cálculo lá, né, desde o primeiro passo, que é calcular o markup. Então eu tenho normalmente eu gosto de deixar essas tabelinhas prontas para ajudar vocês, para indicar o que você tem que fazer, né? Acaba sendo um gabarito para você seguir, fica mais fácil. Então, tributos sobre as vendas, a informação do exercício é 11,61%, Simples Nacional, tá? O lucro desejado aqui pela empresa, a lucratividade, né? 25%. Markup, como que eu calculo o markup? Então, markup é o valor de 100% menos as alíquotas que eu quero embutir no preço dentro dos gastos variáveis, né, para chegar no preço de venda. Então, nesse caso aqui, como eu faço uma conta em decimal, então 100% é a mesma coisa que 1. Né, 1 menos os 25% menos os 61%. Não se preocupe que aqui o Excel ele acaba fazendo a conta certinho, né? Diferente de uma máquina de calcular, se você fosse fazer a conta 1 menos 25%, você não pode digitar 1 menos 25. Tem que digitar 1 menos 0,25. Depois menos 0,1161, que é o 11,61%, tá? Aqui o Excel não tem problema, ele já entende, né, que está em formato percentual, automaticamente ele converte em decimal. Tá? Então não tem problema. Então o valor do markup aqui, 63,39%, ok? Ou 0,6339. Ok. Aqui eu tenho os gastos variáveis. Na verdade aqui eu deixei preenchido, não era para deixar preenchido, só para a gente entender aqui rapidinho, apesar que não é o foco da matéria, né? Essa parte de gastos, entender como é que funciona, seria mais contabilidade de custos. Mas, né, como tem alguns alunos que não cursaram contabilidade de custos, eu vou aproveitar e fazer aqui também. Então, o que são gastos variáveis? É tudo aquilo que varia de acordo com a quantidade produzida. Né? Então, produzir mais eu preciso mais, produzir menos eu preciso de menos. Então, mão de obra direta é um gasto variável. Né? Preciso de mais gente trabalhando quando eu tenho uma produção maior, preciso de menos gente trabalhando quando eu tenho uma produção menor. Materiais indiretos são aqueles pequenos materiais, parafusos, rebites, graxa, né? Então quanto mais eu produzo também mais vou precisar e vice-versa.
Depois eu tenho aqui seguro galpão fábrica, não é um custo fixo, né? Ações de marketing é despesa administrativa. Matéria-prima, gasto variável, né? Quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu vou precisar e vice-versa. Depreciação das máquinas é fixo, né? Ele não seria variável, porque independente de quanto eu produzir, o valor da máquina, o valor contábil da máquina não vai depreciar mais rápido. Salário do pessoal administrativo também é fixo, né? Então não tem nada a ver com a fábrica, né? Então de repente a fábrica trabalha mais, mas o pessoal do administrativo não trabalha mais. Então o salário do pessoal administrativo é fixo. E comissões de venda eu posso considerar variável, né? Uma despesa variável, porque o vendedor ele ganha com base na quantidade vendida. Então eu considero como variável, ok? Então eu tenho o valor aqui de 102. Agora, custos fixos. Então tudo aquilo que está ligado à produção e não varia de acordo com a quantidade produzida. Então eu tenho aqui, né, o seguro, independente de eu produzir mais ou menos, o valor do seguro sempre vai ser o mesmo. E eu tenho aqui também as depreciações das máquinas. Pessoal, para quem tem um pouco mais de dificuldade, o ideal é marcar, né, o que já utilizou, para acabar não confundindo e não pegando duas vezes, né? Então aqui nesse caso eu já utilizei esses, agora eu utilizei esses dois aqui, ó. Sobraram só dois, fica mais fácil na hora de você preencher, né? Então eu tenho agora aqui despesas administrativas, é o salário administrativo. E por último aqui despesas com vendas, ações de marketing, ok? A soma disso tudo aqui vai dar exatamente 131.200, ok? Eu só fiz esse quadro aqui para ajudar na hora de montar a demonstração do resultado, porque como nós estamos calculando o ponto de equilíbrio, o que interessa para a gente são só os gastos variáveis, né, nesse primeiro momento. Mas depois, como eu vou montar a demonstração de resultado, eu já tenho tudo mastigado aqui, separado, então fica mais fácil. Nesse exemplo aqui eu tenho poucos itens que compõem, né, despesas administrativas, despesas de vendas e custos fixos. Mas em alguns eu tenho uma gama maior aqui de gastos, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho. Então quando se monta essa tabela anteriormente, você já tem uma prévia do que você vai colocar lá na demonstração do resultado e depois é só copiar, fica mais fácil, né? Agora eu preciso calcular aqui o gasto variável unitário, que ficou meio estranho aqui. Deixa eu colocar ele um pouquinho aqui para cima, ó. O gasto variável unitário, como que eu vou calcular esse camarada aqui? Ó? Deixa eu fazer uma tabelinha aqui para ficar mais bonitinho, mais ajeitado. Gasto variável unitário, eu vou pegar tudo que eu gastei, né, para a produção dos 20 mil itens e dividir pela quantidade produzida. Ó. Nesse exemplo, foram produzidas 20 mil unidades. Aí eu tenho um valor aqui, que deu arredondado, toma cuidado com o Excel, mas um valor correto é 5,10 de gasto variável unitário por se é variável unitária por unidade, óbvio, ok? Agora eu vou formar o preço de venda, né? Então já fiz aqui o cálculo do markup justamente para a hora que eu conseguir encontrar o valor do gasto variável unitário, eu já consigo montar o preço de venda. Então se eu estou no custeio variável, eu só vou pegar o gasto variável unitário e dividir pelo valor do meu markup, ok? Aí eu tenho o valor aqui de venda de 8,0454, enfim, é um número relativamente grande. Para ficar mais fácil, para não confundir, não dar distorções, né, aqui no Excel eu poderia usar esse número inteirinho, as contas iriam dar exatamente em zero a hora que eu montasse lá o ponto de equilíbrio contábil, né, porque o ponto de equilíbrio contábil é quando eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Mas não existe, né, a nossa moeda ela só tem duas casas depois da vírgula, então aqui o ideal é que se faça o arredondamento disto para não ter distorções, né? Às vezes tem pessoas que acabam tendo um pouco de dificuldade na hora de interpretar quando tem alguns arredondamentos e não conseguem entender. Então arredondando aqui, ó, o preço de venda vai dar 8,05. Tem uma funçãozinha aqui no Excel que eu utilizei, ó. Vou dar um zoom aqui para você enxergar. Chama arredondamento, né? Então eu consigo colocar aqui, né? Eu coloquei a fórmula que está fazendo a conta, ponto e vírgula, e eu coloquei a quantidade aqui
casas depois da vírgula. Se você não consegue digitar ela direto, porque esse é o tipo de fórmula que eu utilizo digitando, que é mais prático para mim, porque eu conheço. Mas se você não conhecer, é só você abrir o formulário aqui de fórmulas. Formulário de fórmulas é boa, né? E aí você consegue encontrar ela, tá por ordem alfabética, ó. Você coloca todas as fórmulas aqui, ó, e você vai por ordem alfabética, ó. Tá aqui, ó, a head, tá? Arredonda um número até uma quantidade específica de dígitos. E aí tem o passo a passo bonitinho aqui como fazer. Enfim, não é o foco da matéria, era só para mostrar para vocês, ok? Agora, como eu vou calcular o ponto de equilíbrio, eu preciso de um item que faz parte aqui da fórmula, né, que é a margem de contribuição. Então, sem esse camarada aqui, eu não consigo calcular o ponto de equilíbrio. Então, eu preciso calcular aqui a margem de contribuição unitária. Já tenho o preço de venda, não tenho? Aí eu tenho o valor dos impostos, que é o valor da venda unitário vezes... Quanto que eu pago de imposto sobre venda? 11,61, ok? Procura deixar todas as casas depois da vírgula, porque quando se arredonda muito aqui, a gente acaba tendo problema. Eu procuro na apostila deixar 4 casas depois da vírgula, mas se você tiver uma ferramenta como Excel, o ideal é deixar tudo para não perder precisão do cálculo. Você pode falar para mim, mas professor, acabou de falar que a nossa moeda tem 2 casas depois da vírgula. Ok, mas isso aqui é só para a gente chegar no ponto de equilíbrio, até porque aqui no ponto de equilíbrio nós vamos ter que arredondar também. Porque vai dar quebrado, né? Vai dar um número inferior a 1, e quando eu vendo o produto, eu não vendo pedaço de produto. Então eu acabo arredondando aqui também. Então aqui não tem importância você deixar esse monte de casa depois da vírgula, sendo que depois a gente vai arredondar tudo aqui, e lá na demonstração de resultado, que a gente vai estar mexendo com dinheiro mesmo, nós deixamos 2 casas depois da vírgula, ok? O valor do gasto variável unitário, eu fiz o cálculo aqui, ó, 5,10, ok? Então aqui basta agora eu chegar no valor da margem de contribuição unitária, que deu 2,02, vai dar um número grande aqui, ó, ok? Então 8,5 menos 0,93, 7,11 menos 5,10, 2,015395, ok? Facinho, né? Isso aqui só requer um pouco de prática, um pouco de atenção aí da sua parte, que não tem, você não vai ter maiores dificuldades. Então vamos calcular aqui o ponto de equilíbrio agora, que eu já deixei as fórmulas prontas aqui no Excel. Basta você ir preenchendo agora, né? Então eu tenho aqui custos e despesas fixas. Quem são? Por isso que eu já montei a tabela aqui, ó. Fica bem mais fácil, né? Ó, custos fixos, despesas administrativas também é fixa, e essas despesas com vendas também são fixas, ok? 29.200. Margem de contribuição unitária, você calculou aqui, ó, 2,015, e aí eu já tenho o resultado aqui, ó. Agora basta eu fazer a divisão. Então esse 29.200 dividido por 2,15395, tenho aqui 14.488 unidades. Ó, ele vai estar dando um número quebrado, tá vendo? Mas aí a gente acaba arredondando ele. Você tem que usar a função arred, porque aqui no Excel, mesmo que você não deixe aparecendo os números, né? Se você deixar do jeito que eu mostrei aqui para vocês, não deixar eles aparecendo, mesmo assim ele vai estar utilizando o que tiver depois da vírgula, tá? O Excel, quando você usa essas funções aqui de aumentar a quantidade de casas depois da vírgula ou diminuir, se você zera essas quantidades, ele não está ignorando essas casas, ok? Ele simplesmente não te mostra, ele faz o arredondamento e ele não te mostra, mas na hora de fazer a conta ele utiliza tudo. Como aqui a gente vai utilizar o ponto de equilíbrio para montar a DRE, então eu utilizei a função arred aqui para arredondar e coloquei 0 casas depois da vírgula. Eu não quero nada depois da vírgula, ok? Resultado depois da vírgula. Então, 14.488 é o ponto de equilíbrio contábil. Agora, o ponto de equilíbrio econômico é o valor dos custos e despesas fixas mais o lucro desejado por essa empresa. O lucro desejado por essa empresa está aqui na apostila, ó. Vou dar uma procurada aqui. Quanto que ele queria? Ponto de equilíbrio, ó. Dá um zoom aqui para você enxergar melhor. Isso aqui está na página 5. Então aqui no enunciado, ó, vamos supor que neste exemplo a empresa deseja obter um lucro de R$50.000.
Tá? Então o lucro que ela pretende ter é 50 mil que a gente vai estar utilizando lá na fórmula, ok? Voltando lá para a fórmula, então ela quer 50 mil reais. Então é 29.200 mais os 50 mil reais. Então total de 79.200. Margem de contribuição unitária eu já tenho ela aqui. Só eu fazer a continha. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V porque ele vai copiar exatamente a fórmula que eu já apliquei no ponto de equilíbrio contábil, né? Então ele vai fazer a divisão aqui, ó, do 79 pelo 2 e já vai usar a função arred que eu apliquei também, ok? Então aqui 39.298 unidades. Aqui na apostila deu uma diferença de 1, devo ter arredondado para baixo, mas isso acaba sendo irrelevante, ó. Quando eu fiz a conta na mão, deu 39.297,4. A hora que eu arredondei para baixo. Provavelmente aqui no Excel, né, na apostila aqui, ó, eu utilizei 4 casas. E aqui eu estou utilizando todas. Então, tá vendo como um simples detalhe já impactou em uma diferença de uma unidade a mais aqui? Então, isso que é interessante, tá? Então, aqui na apostila, ó, eu utilizei 4 casas aqui, a hora que eu apurei a margem de contribuição unitária. E aqui eu já utilizei todas, deu essa pequena diferença, tá? Mas isso aqui é irrelevante, não se preocupe, tá? Agora, o ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho custos e despesas fixas menos os gastos não desembolsáveis, que o mais conhecido é a depreciação. Nesse caso aqui, ó, eu tive a depreciação das máquinas unicamente, né, de R$400. Então, eu tiro aqui, né, o 29.200 menos 400, 28.800. Margem de contribuição unitária, a mesma coisa. Faço uma cópia aqui da fórmula de cima, né? Já que eu estou no Excel, 14.290 unidades, tá? Então é bem facinho, não tem segredo nenhum, né? Calcular o ponto de equilíbrio aqui é bem simples. É só tomar cuidado com as informações que você toma, né? Para preencher aqui as fórmulas e os quadros, é bem fácil. Agora vamos apurar aqui o resultado do exercício. Então, deixa eu tentar deixar de uma maneira bem grande aqui para você enxergar ela legal. Opa, deixei preenchido aqui, deixa eu apagar. Então, vamos lá. Receita, primeiro, ponto de equilíbrio contábil. Então, o valor das receita bruta de vendas para a venda de quantas unidades? 14.488. Então, eu já vou preenchendo com fórmula que fica mais fácil. 14.488 vezes o preço de venda, que é 8,05, eu tenho aqui um total de 116.628,40. Imposto sobre vendas é o valor da minha venda vezes a alíquota lá do Simples Nacional, lembra? Então, tributos aqui, 11,61%, eu tenho o valor aqui de 13.540,56. Valor das vendas menos o imposto, 103.087,84. Os gastos variáveis, já deixei mastigado lá na tabela. Só que você tem que tomar o cuidado de não utilizar esse gasto variável. Por quê? Porque esse gasto variável aqui é para 20 mil unidades. E você está vendendo agora 14.488. Então é 14.488 vezes o gasto variável unitário, que dá 73. Então o valor da margem de contribuição é a receita líquida de vendas menos os gastos variáveis. Custo fixo, esse não muda independente da quantidade, né? Então eu posso vender mais ou menos, ele é fixo, não muda. O custo fixo aqui no caso eu já deixei separadinho, ó. Esse você pode copiar porque ele é fixo, 1.200. Lucro bruto é o valor da margem menos o custo fixo, ok? As despesas operacionais, elas são a soma das despesas administrativas mais as despesas com vendas. Eu tenho esses dois camaradas aqui? Tenho, ó. Só copiar aqui, ó. Despesas administrativas, 25 mil. E despesas com vendas, 3 mil reais. Ok? O valor do lucro ou prejuízo, o resultado líquido, né? É o valor do lucro bruto menos as despesas operacionais. Deixa eu dar uma formatada aqui para ficar mais bonitinho, ok? Então, dei uma diferença pequena aqui de 96 centavos negativo, que é em função aqui do 14.488 que nós arredondamos, ok? Então aqui não precisa se preocupar. Vamos aqui para o ponto de equilíbrio econômico. Mesma coisa, quantidades vendidas vezes valor de venda. Faço 11,61% dos impostos, né?
Então, valor de venda vezes 11,61%. Tenho aqui o valor dos impostos, ok? Então, aqui, agora a receita líquida, mesma coisa. Valor das vendas menos isso. Gastos variáveis, de novo, né? Valor da quantidade vendida vezes o custo variável unitário aqui, ó. Margem de contribuição, um menos o outro. Custos fixos eu posso estar copiando aqui, né? O 1.200, que ele não muda. Valor do lucro bruto, eu copio a fórmula, fica mais fácil, né? 152 menos 1.200. E aí as despesas operacionais também são exatamente iguais, ok? E aí o resultado final, Opa, faltou uma despesa aqui. Resultado final... Eita... 151... menos... Eu queria uma margem de lucratividade de quanto? 50 mil. O que eu fiz de errado aqui? 36. Opa, aqui tá diminuindo, né? Aqui encontrei o erro, ó. 50 mil reais, ok? Então aqui eu tenho o valor de 50 mil reais. Era o lucro desejado pela empresa. De novo, né? Tem uma pequena diferença aqui de 99 centavos em função do arredondamento que nós fizemos aqui nas quantidades. E por último, o ponto de equilíbrio financeiro. Quantidades vendidas vezes o valor de venda. Aí, de novo, o valor de venda vezes a alíquota do imposto do Simples. Um menos o outro. Eu tenho aqui o valor de 101. Os gastos variáveis, quantidade vezes gasto variável. Chego num resultado aqui de 28.799,99. Custos fixos são os mesmos. Lucro bruto, eu chego aqui no valor de 27.599,99. E aqui as despesas administrativas e com vendas continuam as mesmas. Faço lá o lucro bruto menos as despesas operacionais. Eu tenho um prejuízo aqui de 400 mil, que na verdade não é um prejuízo, porque é o valor exato aqui da depreciação. Então a depreciação, como é um valor que não saiu dinheiro do meu caixa, né, simplesmente a legislação permite que eu lance isso como despesa na minha demonstração de resultado do exercício, mas efetivamente eu não estou pagando depreciação das minhas máquinas, tá? Então, no ponto de equilíbrio financeiro, eu fico com prejuízo que tem que bater com o valor da depreciação. Óbvio, né? Aqui deu 1 centavo de diferença em função, novamente, aqui do arredondamento que nós fizemos nas quantidades, ok? Bom, é isso. Espero que tenha dado aí para entender como é que funciona o cálculo. E eu vou montar aí o segundo vídeo agora para calcular o ponto de equilíbrio no lucro presumido, ok? Então até já.